A passagem de hoje é Marcos 2, versículos 23 a 28. Vamos ler juntos. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam. Como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem, por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Amém. Gostaria de compartilhar a palavra sob o título: O Filho do Homem até do sábado é Senhor. Em nome do Senhor, abençoo nossos santos que vieram ao templo para adorar nesta manhã, apesar da estrada um pouco escorregadia e do frio intenso. Ontem à noite, nevou um pouco no caminho de volta do trabalho. A estrada pode estar escorregadia, então espero que todos tenham segurança ao ir e vir, sem acidentes. Hoje, a história é sobre o sábado. No último domingo, o pastor convidado para o culto de consagração dos oficiais da igreja deu uma excelente explicação bíblica sobre o significado do sábado e do dia do Senhor. Se resumirmos em criação e sábado, salvação e sábado, e ressurreição e o dia do Senhor, teremos uma visão geral da maior parte do que a Bíblia diz sobre o sábado. O evento na passagem de hoje começa com uma ação que parece um erro ou um descuido dos discípulos. Vamos ler juntos os versículos 23 e 24 da passagem de hoje. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Amém. Jesus e seus discípulos estavam passando por um campo de trigo no sábado. Naquele momento, os discípulos colheram espigas de trigo. Embora Marcos não registre em detalhes, ao olharmos para as palavras subsequentes de Jesus e outros evangelhos, podemos supor que os discípulos não apenas colheram as espigas, mas também as comeram. Ao verem isso, os fariseus os criticaram. A razão da crítica não era por terem roubado as espigas de trigo, mas por terem violado o sábado. Embora tenham colhido e comido o trigo do campo de outra pessoa, a lei não os condenava por roubo. Pelo contrário, permitia isso para os estrangeiros e os fracos. No entanto, no caso da regra do sábado, os judeus tinham uma regulamentação rigorosa que dizia: não se pode trabalhar no sábado. Os judeus consideravam que violavam o sábado quando faziam um trabalho pesado ou muito trabalho. Por exemplo, se andassem mais do que uma certa distância, ou fizessem um trabalho que exigisse força, eles pensavam que haviam violado o sábado. Mas, em alguns casos, mesmo que fosse um trabalho pequeno e que não exigisse força, se a situação ou a forma mudasse, eles o consideravam trabalho. Como expliquei anteriormente, se um guarda-chuva está aberto e você o fecha, é trabalho. Se um guarda-chuva está fechado e você o abre porque está chovendo, torna-se trabalho. Porque o estado mudou. Já expliquei que, mesmo que não seja uma grande tarefa, se isso acontecer, é uma violação do sábado. Colher as espigas de trigo é mudar a forma das espigas. Portanto, torna-se algo que não deveria ser feito no sábado. Na passagem de hoje, Jesus defende essa ação de duas maneiras principais. Primeiro, ele usa o caso de Davi como exemplo. Davi, no passado, comeu os pães da proposição, que só os sacerdotes podiam comer. E ele disse que Davi não apenas comeu, mas também os deu àqueles que estavam com ele. Na verdade, é um pouco questionável como essas palavras podem defender as ações dos discípulos. A lei pode ser aplicada de forma ampla no sentido de que algo é permitido a alguém, ou que algo proibido pode ser permitido. Mas o problema relacionado a Davi não era uma questão do sábado.
não parece haver uma conexão direta entre o que aconteceu com Davi e o que aconteceu com os discípulos. Portanto, esta parte deve ser entendida como uma passagem que revela quem é Jesus. Assim como Davi pôde quebrar a tradição e as regras em um caso especial e ser permitido, a interpretação mais apropriada parece ser que Jesus também é alguém com a mesma autoridade de Davi. Em suma, isso indica que Jesus é como Davi, ou alguém que o supera. A Davi, o rei ungido, Deus permite especialmente o que era proibido. Da mesma forma, Jesus, como o Cristo ungido, também pode ter permissões e tolerâncias especiais. Jesus é um ser como Davi. Além disso, o versículo 28 diz: "O Filho do Homem até do sábado é Senhor." Não apenas um ser humano sob a lei como Davi, que recebe um pouco de consideração e permissão pela graça especial de Deus, mas Jesus é um ser muito superior a Davi. Por isso diz: Jesus é o Senhor do sábado. A palavra Senhor aqui é a palavra grega que vocês conhecem bem. Kyrios é a palavra Senhor, Lord. A Bíblia hebraica chamava o nome de Deus, ou seja, Jeová, Yahweh, de Adonai, e a Septuaginta traduziu este Adonai para a palavra grega Kyrios. Então, Kyrios substitui o quê? Substitui Jeová e Yahweh. Com base nisso, uma tradução literal do versículo 28 seria esta: "Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado." Mudando de volta para a expressão hebraica. Portanto, o Filho do Homem é Jeová também do sábado. Podemos interpretar assim: isso significa que Jesus não é alguém que simplesmente recebe permissão como Davi. Pelo contrário, significa que Jesus é aquele que permitiu a Davi. Essa interpretação é muito importante. Ele se revela como Davi, mas aquele que mostrou consideração a Davi naquela época, que permitiu o que era proibido, está se revelando como Jesus, nosso Senhor. É importante entender isso. Na passagem de hoje, Jesus está se revelando desta forma. Não como um ser que deve guardar o sábado, mas como alguém que é excepcionalmente reconhecido como Davi. Não, superando esse reconhecimento excepcional, ele é aquele que reconheceu Davi excepcionalmente, o Senhor, Jeová Deus. O Jesus retratado na passagem de hoje é exatamente esse tipo de pessoa. Para explicar de forma mais simples, ele não é um servo, mas o Mestre, o Senhor. Ele é o Senhor do sábado, aquele que deu o sábado ao homem. Portanto, ele não é alguém subordinado à lei e à tradição, mas alguém que governa e reina sobre elas. Assim, ele é aquele que pode dar e também tirar. Aquele que pode estabelecer regras e também anular as próprias regras. Esse tipo de pessoa é o Jesus que se revela na passagem de hoje. Jesus é assim. Ele voluntariamente veio sob a lei, vestindo um corpo humano, mas nosso Jesus não é originalmente como nós, que provamos ser o povo de Deus guardando a lei, mas é aquele que já é um com Deus, o próprio Deus. Este é o Jesus sobre quem a passagem de hoje está falando. Em segundo lugar, Jesus inverte o pensamento dos judeus da época sobre o sábado. Vamos ler juntos o versículo 27. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Amém. A diferença de pensamento entre Jesus e os judeus é justamente a pessoa. Os judeus pensavam que as pessoas deveriam existir para o sábado, para tornar o sábado santo. Por isso, eles definiam o que não se podia fazer no sábado, e se esforçavam para passar bem o sábado. No entanto, Jesus diz que o sábado existe para o homem. Aquele que deu o sábado está explicando. O sábado é assim. Primeiro, o sábado foi dado para nos distinguir dos gentios. Se o templo é um lugar santamente distinguido como lugar, o sábado é distinguido como tempo. A pessoa que guarda o sábado, um dia da semana, é do povo de Deus. A pessoa que não o guarda é um gentio. É uma distinção pelo tempo. Através disso, o que se manifesta naturalmente
é a identidade como povo de Deus. Ao guardar o sábado, o povo de Israel deve ter se lembrado e gravado em seus corações o fato de que somos o povo de Deus. Em meio a inúmeras situações que os faziam esquecer sua identidade, ao esvaziar santamente este tempo uma vez por semana e guardá-lo para Deus, eles teriam fortalecido sua identidade, pensando: apesar de tudo, apesar de estarmos nesta situação precária e humilde, somos o povo de Deus. Deus é o nosso Deus. É por isso que o sábado existe para o homem, e não o homem para o sábado. Através do sábado, as pessoas se distinguiam e gravavam em seus corações o fato de que sou do povo de Deus, que eram diferentes dos gentios idólatras, que eram distintos dos gentios cheios de imoralidade, violência, pecado, ódio e contenda, que não eram pessoas que viviam seguindo as tendências ou a moda, que não eram pessoas arrastadas por valores seculares. E dentro da identidade como povo de Deus, eles teriam encontrado consolo. Mesmo que estivessem vivendo em tempos difíceis e desafiadores, mesmo que não tivessem nada para se orgulhar, ninguém que os reconhecesse, mesmo que estivessem em uma situação como a de cativos em uma nação estrangeira, ao guardar o sábado, ao distinguir e guardar aquele dia, eles teriam se fortalecido e encontrado consolo com o pensamento de que sou do povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Deus cuida de nós e Deus nos guia. Ao guardar o sábado, ao guardar este culto da alvorada, devemos restaurar este coração. Amados irmãos em Cristo, através do sábado, através da controvérsia do sábado, está sendo revelado quem é Jesus. E está sendo mostrado como Jesus vê o sábado. Jesus não é alguém que confirma ser do povo de Deus guardando o sábado, mas é o Senhor do sábado, aquele que instituiu o sábado e o deu ao homem. A palavra Senhor significa Senhor, Deus. Portanto, o sábado deve ser um dia em que esse Senhor, nosso Senhor, é o centro. Nesse sentido, nossa tradição protestante chama este dia, que lembra e comemora o Senhor, de Dia do Senhor. É o dia do Senhor. É o dia para pensar no Senhor, gravá-lo em nossos corações, lembrar-se novamente daquele que é nosso Mestre e reafirmar em nossos corações que devemos reconhecer esse Senhor em todos os lugares de nossa vida, que devemos pensar nesse Senhor. Se fizermos do Dia do Senhor um verdadeiro Dia do Senhor, um dia em que o Senhor é o centro, então o Dia do Senhor pode se tornar um dia para nós, um dia para as pessoas. Através do Dia do Senhor, experimentamos a distinção e reafirmamos nossa identidade com certeza. O Dia do Senhor é um dia para lembrar quem somos. Não importa quão humilde seja nossa situação de vida, não é uma vida humilde. É um dia para lembrar que somos claramente o povo de Deus que reinará no céu. É um dia para perceber mais uma vez quão grande e maravilhoso é o coração de Deus por nós. E para restaurar esse coração de Deus, não uma autoestima encolhida. Desejo que hoje todos os santos conheçam devidamente quem é o Senhor. Gravem em seus corações, mais uma vez, o quanto esse Senhor nos considera preciosos e vivam com ousadia e autoestima dizendo: eu sou do povo de Deus. Eu os abençoo em nome do Senhor.